Entenda que não adianta você ficar se limpando em todo lugar que você vai religioso, se você não parar de se meter nos lugares que você se suja. Você está gastando sua energia, seu tempo, seu dinheiro, quase como fazendo os lugares de lava-jato. Só que um lava-jato que você tem que ir todo dia. Hoje eu quero falar um pouco mais de uma forma mais profunda sobre limpezas espirituais, né? Mas não de uma forma a te ensinar necessariamente como se limpar, mas te atentar para o que te suja. Muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui. Muito prazer. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico vibracional e busco trazer aqui nesse canal conteúdos que possam agregar na vida de vocês de uma forma mais direta, né? Entendo que muitas vezes, para muitos, é muito interessante ter esse primeiro contato, conhecer um pouquinho mais da minha proposta, do que eu penso, para depois, quem sabe, pensar em um contato mais longo e quem sabe o que eu vou te falar que já ajude você a movimentar a sua vida, que para mim é isso que importa. Mas vamos lá. Falar de limpeza espiritual. Aqui, o que eu vou convidar você primeiramente a refletir é sobre estudar o ser, o nosso ser, para além do corpo físico, né? A teoria dos corpos sutis, você já deve ter ouvido falar de chakras, de duplo etérico, de astral. Se não, é um estudo à parte, um estudo longo, mas que vale a pena ser aprofundado. O que eu posso te falar aqui é que você é um ser encarnado, mas que também existe em outras dimensões, interage com outras dimensões, um ser multidimensional. E que, para além disso que você vê, essas outras dimensões têm interações com outras pessoas, com outros seres, com outros objetos, e te afetam de formas, às vezes, que chegam para você como sensações, como pensamentos, como coisas assim, mal-estares, não de uma forma direta e consciente. É diferente, por exemplo, quando você suja a sua mão num barro e você consegue ver e limpar. Muitas vezes a gente, por não ter uma consciência, a gente não consegue ver e perceber as nossas impurezas, os nossos desequilíbrios energéticos nesse campo energético, ou se você gosta de chamar, na nossa aura, enfim. Então, comece primeiro, a você que está aqui e quer olhar a vida de uma forma mais holística e espiritual, buscar um pouco mais esse conhecimento de que existem estruturas sutis, além desse corpo físico, que estão sujeitas a processos que podem desequilibrá-los, né? Acúmulos energéticos negativos. Então, entender isso é um primeiro passo para você começar a criar consciência, né? Por exemplo, um ponto principal para você começar a estudar é a questão dos chakras, né, que é parte principal do meu trabalho. Eu acredito que grande parte das coisas que a gente consegue fazer na apometria que eu trabalho, na captação psíquica de limpeza espiritual através dos chakras, já reverberam muito na vida das pessoas, porque imagine que, ó, uma aulinha breve, imagine que existe uma segunda camada depois do seu corpo, que é o que a gente chama de duplo etérico. E essa camada é onde estão esses centros energéticos. A gente considera geralmente 7 principais que seguem ao longo da coluna, mas tem diversos outros, né. Imagina que esses centros energéticos, eles vão regular a sua troca do corpo físico com o campo espiritual. Então o que entra e o que sai, todo esse fluxo de movimento, né, do que internamente vai para fora e o que de fora chega, eles que regulam. Então, regular eles é regular essa relação com o sutil, por isso que funciona muito bem, por isso que gera efeitos que duram na gente, né? Mas a questão principal é entender um pouco mais o que suja, né? Porque, vamos ser sinceros, ó, pensa comigo, processos de limpeza, você pode estudar vários. A apometria, os procedimentos apométricos que você pode aprender, por exemplo, no curso de captação psíquica, que é onde eu me formei, onde eu estudo, onde eu sou monitor, que o link vai estar aqui na descrição. Você pode ir em centros religiosos, uma defumação dentro de um terreiro de umbanda já tira muito nhaca do seu campo, um banho energético que você estude, um benzimento, uma reza pode sim te limpar, te harmonizar. Aposto que você já foi em algum ambiente que só de estar nele você já se sentiu mais harmônico, mais leve. Então, não é difícil.
difícil, não é algo moroso gerar essa limpeza, né. Você precisa de um mínimo de estudo, de conhecimento ou ir em algum lugar que trabalhe com isso. A questão é, quais são os aspectos que te desequilibram? Quais são os aspectos que você não tem consciência, que desequilibram e sujam o seu campo espiritual, vamos dizer assim. Vamos usar essa metáfora da sujeira aqui para o resto do vídeo que fica mais fácil, né. Vamos supor a sua relação com os ambientes. Você interage não só de forma física, mas de forma psíquica e espiritual com os ambientes. Então, você estar frequentando ambientes, isso vai interferir diretamente no seu campo áurico, e você frequenta ambientes porque você tem alguma ressonância com eles. Então, se eu vou em tal lugar, se eu vou frequentemente a esse lugar, inclusive, é porque eu gosto das pessoas de lá, eu tenho alguma afinidade, ou eu ganho alguma coisa por estar lá. Mas vamos supor que esse lugar é cheio de pessoas que são ruidosas, pessoas que à primeira vista são gentis, mas que ficam ruminando na mente uma sobre a outra. Parece um lugar limpo, vamos supor que é aquele lugar branco, bem organizado, mas no psíquico ele é todo cinza, todo cheio de ruídos, todo cheio de sujeiras. E é ingenuidade sua pensar que você nesse ambiente ou não está contribuindo para ele, ou não está pelo menos se sujando com ele. Então você percebe que às vezes você sai desse ambiente, vamos supor que você sai lá sempre com dor de cabeça. Começou a vir uma dor de cabeça frequente na sua vida porque você não percebe o quanto que as pessoas lá ficam demandando mentalmente. E você vai num terreiro, o caboclo faz lá um passe para você, no dia seguinte você acorda tranquilo, né? Você passa uns 2, 3 dias assim e volta a frequentar aquele ambiente. A dor de cabeça volta. Você volta no terreiro e assim você fica o resto da sua vida. Então, a pergunta sempre se faz: o que que eu posso fazer para me sujar menos? Porque isso é importante também. A gente vivendo na densidade, a gente não tem como ficar 100% limpinho o tempo todo não. Pelo contrário, esse isolamento, ele pode ser muito prejudicial. Se você quiser se isolar para não se sujar, você vai adoecer mentalmente também. Mas a gente pode criar uma relação com a vida a evitar esses contextos. A gente pode evitar lugares ou saber interagir com os lugares de uma forma muito mais saudável, para evitar ter que ir no Lava Jato toda vez. Enfim, mas onde que você consegue reconhecer isso? O ambiente terapêutico é um ótimo lugar, porque ainda mais quando a gente trabalha numa atmosfera mais holística, mais ou que olha para esses campos espirituais que nem eu gosto de trabalhar, né? Que nem eu costumo trabalhar, porque a gente considera essas interações do sutil, coisas que às vezes a gente não consideraria numa um atendimento convencional. Aqui a gente considera e traz como reflexão, como aprofundamento, né? Por quê? Um lugar ele ressoa com você, porque ele está alinhado com o que você tem internamente. Só que isso que você tem internamente não é fixo, não é estático, é passível de mudança e muitas vezes é importante que mude, porque é algo que está te prejudicando. Então, um processo de autoconhecimento, um processo de olhar para as sombras, já vai te livrar de muita sujeira e vai poupar você de ficar gastando passagem, ficar gastando gasolina para ir toda semana ter que se limpar. Sendo que, na verdade, você pode se dedicar a esses lugares de religião no seu lugar bacana, de interagir com os outros, de festejar, de celebrar, né? Claro que tem lugares e lugares, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui. A questão é, pensa bem, olha para a sua vida de uma forma mais consciente e, antes de se pensar, ficar com medo do porquê eu tenho que me limpar, pensa no porquê você se sujou. Por hoje é isso, um abraço e boas vibrações.